Bom, vamos para a frequência cardíaca. O que é a frequência cardíaca? Como que eu sei disto na minha vida? Então, vamos lá. No adulto tem que bater entre 60 e 100 batimentos por minuto. Então você põe lá e conta. Se tiver entre 60 até 100, está normal. Passou disso, a não ser quando a sua esposa aparece vestida divinamente, aí vai lá 180, 170 e tal, né? Ou então quando seu marido sai assim, você fala, uau, gatão. Aí o batimento cardíaco vai lá em cima, né? Pá, 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 pá. Agora, quando a coisa não está boa, o coração não bate, você sabia? Ele apanha. O coração começa a apanhar, é porque o negócio está feio. O coração tem que bater. E tem o coração de muita gente aí que só está apanhando faz tempo já, que é um coro atrás do outro. Então, frequência cardíaca deve ser entre 60 a 100. As crianças, entre 80 a 120. E os bebês, de 100 até 160, ok? Então, se você está aí a 160, não pensa que você é bebê, não. É porque o negócio está feio para o seu lado, ok? Então, vai procurar um médico. Eu fico medindo quando eu vou pregar sobre esses assuntos aqui, eu fico medindo pressão, olhando diabetes, olhando as coisas, e eu fiquei medindo meus batimentos, e eu percebi que estava tudo bonitinho, tudo legal, a não ser quando a Eliana fica brava comigo, aí ela vai lá para 140. Né? Mas é tão raro isso, tão raro demais. Eu não me lembro a última vez, hoje, quando foi que a Eliana brigou comigo. Né? Não me lembro como foi a última vez hoje, ok? Mas tá bom. Então a frequência cardíaca, ela funciona para quê? Para que existe isso na nossa vida? Por que a gente tem que medir a frequência cardíaca normalmente? É para mostrar como é que está o nosso coração, como é que ele está funcionando. Ele é diferente da pressão arterial. A frequência cardíaca é só para você entender se ele está batendo dentro do correto ou se ele está tendo quedas ou acelerando demais, ok? Não é muito bom se passar ou para cima ou ficar abaixo desses valores que eu já informei para você. Aí eu fiquei pensando, como é que eu aplicaria isso, o que poderia ser o pulso na vida espiritual? Onde o pulso entra na vida da igreja? Nós vimos que a temperatura é a oração. Nós vimos na semana passada que a frequência respiratória que eu falei semana passada? Pressão arterial, falei semana passada, né? Pressão arterial. A pressão arterial é o que mesmo? Força. Os pastores, que é o coração, baseado em Efésios capítulo 4. Os pastores, o coração. O sangue, a palavra. E os dutos, que são as artérias, você. Aí oramos essa semana para perceber, para perguntar para Deus se a gente não está todo entupido, dificultando o coração de trabalhar. Eu quero levá-lo hoje a uma outra, e fiquei perguntando para Deus e pensando qual seria a função do pulso na vida de uma igreja. E cheguei à conclusão que o pulso nada mais é do que o trabalho da evangelização, o trabalho missionário da igreja. É isso que deve pulsar na nossa vida. Uma igreja que não tem pulso, no sentido de levar a palavra, de anunciar a palavra, de enviar pessoas para as nações, ou de se oferecer para ir às nações, é uma igreja que está com problema.
Uma igreja que não faz missões, uma igreja que não evangeliza, é uma igreja com problemas. E nós não podemos estar de mais e nem de menos. Eu estava pensando e tentando me lembrar da última vez que aqui nessa igreja nós fizemos um apelo missionário, para que pessoas que se sintam chamadas para a obra missionária se colocassem na presença de Deus e dissessem: irmãos, eu tenho um chamado missionário. Eu tenho um desejo no meu coração de fazer missões. E eu não vejo muito esse apelo também nas igrejas por aí. Não se fala muito de missionário mais. Se tem falado muito de pastores, de evangelistas, até de apóstolos. Mas de missionários nós estamos em falta. E aí eu quero levá-lo para o livro de Mateus, capítulo 28, versículo 16 até o versículo 20. Mateus capítulo 28, verso 16 até o verso 20. Os sinais vitais, a frequência cardíaca e a evangelização. O texto diz: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. O texto diz: ide, portanto. Os discípulos estavam em Jerusalém, onde o Senhor Jesus morreu. E aí o Senhor disse para eles irem para a Galileia. Era um lugar um tanto distante. E ficava assim meio estranho. Por que Jesus mandou eles irem para um lugar tão longe do comum, se o Senhor poderia aparecer ali em Jerusalém? Era mais perto, era mais fácil, era mais simples. O Senhor já tinha aparecido para alguns ali por ali. Não poderia chamar os discípulos para ali mesmo? É que o Senhor tinha razões de fazer isso. Quando Ele chama os seus discípulos, Ele queria separá-los um pouco. Porque foi em montes que alguns fatos muito interessantes aconteceram com o Senhor Jesus. Por exemplo, foi em montes, começando pelo deserto e terminando no alto de um pináculo, que o Satanás tentou Jesus. Foi também em montes, ou no monte, que Jesus foi transfigurado na presença de alguns dos seus discípulos. Foi em monte, ou pelo menos o texto de Mateus narra, que foi no monte que o Senhor falou para os seus discípulos sobre as bem-aventuranças. Foi no monte, chamado Gólgota ou Caveira, que Jesus morreu. E seria muito próprio que no monte os discípulos tivessem a última visão do Senhor aqui na terra. E Jesus então diz para eles irem para um monte, que não diz aqui especificamente qual monte que Jesus estava ou foi, que indicou para seus amigos e discípulos irem. É verdade que tinha em torno de 500 pessoas ali, e o Senhor apareceu para eles. E o Senhor mostrou a glória. E o texto diz que alguns adoraram o Senhor. Quem adora o Senhor? Quem conhecia o Senhor? E outros tiveram dúvida. Mas esse ter dúvida aqui não é necessariamente uma coisa negativa. Pode-se indicar também segurança desses discípulos, porque eles queriam saber se de fato era o Senhor que estava ali. Eles não tinham visto o Senhor ainda. Eles ouviram relatos de que o Senhor havia ressuscitado e aparecido para as pessoas, mas eles não tinham visto. Eles queriam ter certa segurança de que de fato era Jesus.
Porque tinha uma mentira rodando lá, que os discípulos foram e roubaram o corpo de Jesus à noite. E essa notícia se espalhou por Jerusalém e pelas redondezas. Então esses discípulos aqui, nós não podemos condená-los necessariamente, achando que eles eram incrédulos. Não, eles buscavam certa segurança para ter convicção. Mas o texto diz aqui que o Senhor Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ponto final. Na sequência ele diz assim: portanto. É engraçado isso. Por que o portanto? Porque, irmão, todo aquele que encontra com Jesus, algo acontece com ele. Ninguém tem um encontro com Jesus e não tem a sua vida transformada. Ninguém se encontra com Jesus e continua a mesma pessoa. Não é possível isso. É claro que as coisas vão acontecer se você teve de fato, ou aconteceram se você de fato teve um encontro com o Senhor Jesus. É nesse sentido que Jesus olha para os seus discípulos dizendo: vocês que foram transformados, que já viram a minha glória, vocês que tiveram um encontro comigo, vocês que são novas criaturas agora em Cristo, em mim. Ele diz: portanto, ou seja, é papel de todo aquele que já teve um encontro com Jesus, fazer discípulos, ir para as nações e pregar o evangelho. E ele diz: portanto, ide. Quem se encontra com Jesus, esse encontro com Jesus requer uma ação nossa. Não dá para ficar inerte, assim. Todos que se encontram com Jesus têm dentro de si um fogo glorioso e maravilhoso, uma vontade imensa de falar do amor de Deus para as pessoas. Aí você pode dizer: mas eu não ando muita vontade, eu ando meio sem vontade, eu tenho muita vergonha. E você pode estar pensando no seu coração: será que eu não sou convertido? Bom, pode ser que sim. Mas pode ser que você se habituou com essa vida e não reagiu ao trabalho do Senhor e da nova vida no seu coração. A chama do evangelismo e de missões precisa arder no coração de todo aquele que se encontrou com Jesus. É por isso que Jesus disse: ide, portanto, vá, você foi transformado, você se encontrou comigo, então vá e faça missões. É claro que eu vou ter que passar por aquela máxima antiga. Existem 3 formas necessárias aí, ou possíveis, de você fazer missões. Ou você vai, ou você contribui, ou você ora. Ou você pode fazer os 3 ao mesmo tempo. Ou você pode fazer 2 deles. O que você não pode é não fazer nada. O que você não pode é continuar assim, paradão, olhando o mundo à sua volta. Os mormons fazem. Os testemunhos de Jeová fazem, os muçulmanos fazem discípulos, os espíritas fazem, a igreja de Satanás faz, a igreja católica faz discípulos. E nós às vezes não fazemos ninguém, não levamos ninguém a Cristo, estamos tão parados em nós mesmos e parados no nosso tempo, e ficamos sem essa chama gloriosa. O Rodrigo, que vai falar na escola bíblica no próximo domingo às 9 horas, ele vai falar sobre um tema chamado burnout, né? Burnout. O que é burnout? Significa que o fogo acabou. Burn é de queimar e out é fora. Mas pode também mostrar assim o out quando se extinguiu. Talvez você olhe para mim e fale: eita, pastor, não sei dizer essa frase, mas o fogo está meio apagado em mim. Não sei falar burn out, mas o fogo apagou. O que fazer? Domingo você vem para ouvir o Rodrigo, 9 horas. Aqui, ele vai falar sobre isso. O que fazer quando o fogo acaba?
Não é fogo sexual não, viu? Esse fogo não, porque isso aí parece que tem muita gente que não acaba de jeito nenhum. É um fogo, principalmente da moçada, é uma chama ardente, que é um negócio sério. Mas eu estou falando aqui, nesse contexto, do fogo da evangelização, que pode estar assim. O Senhor Jesus disse para você: portanto, ide e faça discípulos de todas as nações. Jesus disse para que você pregasse o evangelho no mundo inteiro. E tem uma coisa muito interessante nesse texto, que a gente não vê nenhum discípulo dando desculpa aqui. Ninguém falou: oh, Senhor, me desculpa, eu não posso ir porque eu tenho um problema na perna, eu não posso ir porque eu tenho um problema cardíaco, eu não posso ir porque eu tenho uma enxaqueca, eu tenho uma dor crônica no rim, eu tenho... Queridos, eram 500 pessoas. E ninguém ficou se excusando ali, dizendo-se impedido de fazer a obra. O texto diz que Jesus falou para eles irem, e ponto final. Não tem desculpa, não tem porquê nós não fazermos a obra do Senhor. Tantos homens na Bíblia fizeram a obra do Senhor a ponto de sangrarem, a ponto de morrerem, decapitados ou rasgados por espada, crucificados, jogados em óleo quente. E por que nós não podemos fazer o evangelho, pregar o evangelho? Por que nós não podemos fazer discípulos? O que nos impede? A não ser nós mesmos e a nossa frieza. É isso que nos impede de fazermos discípulos. Porque condições nós temos. Nós falamos, nós pensamos. Essa igreja, graças a Deus, ninguém é miserável a ponto de falar assim: ó, não tenho o que comer. Todo mundo dessa igreja, glória a Deus por isso, trabalha, tem a sua fonte de renda. Então não é um problema financeiro, não é um problema emocional, não é um problema social. Nós não temos de fato razão nenhuma para deixarmos de fazer a obra do Senhor, no sentido de evangelizar e de fazer missões. Nós não fazemos às vezes porque, como artéria, a gente está endurecido. Só por isso. Jesus não ficou ouvindo desculpa de ninguém. E o texto também não sugere que alguém foi lá se desculpar. Parece que todo mundo entendeu que era necessário fazer discípulos. Jesus nos envia como embaixadores do reino. E embaixador, eu não sei se você sabe, o embaixador tem o papel, e ele é representante legal do seu país. Ele tem todas as condições legais, estatutárias, ele tem dinheiro, ele é mantido, ele tem segurança. A embaixada de um país, num outro país, aquele lugar onde a embaixada está, não pertence necessariamente ao país onde a embaixada está. A embaixada ali pertence ao país de origem daquela embaixada. Então as leis que vigoram na embaixada, por exemplo, a embaixada do Brasil lá na Inglaterra, é território brasileiro ali. A bandeira é do Brasil, a lei é do Brasil, a língua oficial é do Brasil, a moeda é brasileira, tudo ali é brasileiro. E se alguma pessoa que mora lá precisar de socorro brasileiro, ele é só ir à embaixada brasileira, apresentar-se como brasileiro, provar que é brasileiro, ele está na terra dele, com todos os direitos dele assegurados. Tanto que eles podem votar até. Porque ali, aquela embaixada, é território nacional que enviou para lá. Então o Senhor disse que nós somos embaixadores, ou seja, nós temos do Senhor Jesus a garantia de termos qualquer coisa que nós precisarmos. É lei que nós precisamos? Ele vai dar. É dinheiro que nós vamos precisar para fazer o trabalho missionário? Ele vai dar. É proteção que nós vamos precisar? Ele vai dar. É cuidado? Ele vai dar. É transporte? Ele vai dar. É apoio? Ele vai dar. Esse é o papel
de quem envia um embaixador, e o texto diz que nós somos embaixadores do Senhor. Você tem tudo o que você precisa, é só pedir para o Pai. O que você precisa para fazer missões? O que você precisa para evangelizar? Peça para o Pai. Ele vai dar, porque Ele enviou você para isso. A palavra aí no livro de Mateus capítulo 28, do versículo 16 até o 20, ou mais especificamente aquilo que é chamado de grande comissão, do verso 18 ao verso 20, foram dirigidas não a nós diretamente, mas àqueles apóstolos, aos discípulos daquela época. Mas aí você fala, então que bom, eu não preciso me envolver com missões e evangelização, mas porque eu e você tivemos um encontro com Cristo, a mesma ação é necessária. Eu preciso falar do amor de Deus para as pessoas do mesmo jeito que aqueles lá precisaram. O processo continua. No livro de Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, o texto diz assim: e as minhas palavras que de mim ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outros. É o evangelho que deve ser pregado de geração em geração. Você deve pregar o evangelho a começar pela sua casa, a começar pela sua família, a começar pelo seu filho, pela sua filha. Você deve evangelizar os seus familiares. Eu estava numa casa e fiquei observando a casa vizinha, não observando a casa vizinha, deixa eu me colocar melhor aqui. Eu fiquei ouvindo a conversa de uma mãe com o seu filho, que eu imagino que seja uma criança bem pequena, porque a linguagem que ela estava usando era uma linguagem com que se trata a criança muito pequenininha, e ela estava falando, ela estava, pelo entender das coisas, preparando a comida para o filho. E ela estava falando que aquela comida foi Deus que deu. Eu achei aquilo tão bonito. E ela ia citando salmos. Olha, o texto diz que a gente deve dar graças a Deus. Ela falando desse jeito para a criancinha dela. E aí ela falava, todo ser que respira, louve. Aí a criancinha lá, pelo jeito, sabia falar assim alguma coisa. E eu ouvia bem de fundinho assim, a criança falando, Senhor. Eu falei, essa mãe tem preocupação com seu filho, de ensinar os valores. E depois ela orou, e depois ela cantou com a criança enquanto fazia o trabalho. Está vendo como é possível? Eu não preciso parar. Não dá para você falar assim, eu não tenho tempo, eu tenho que fazer comida, eu tenho que lavar. Pelo jeito ela estava fazendo o trabalho enquanto trabalhava, o trabalho do Senhor da evangelização enquanto fazia o trabalho comum de casa. No livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 24 até o versículo 27, olha que palavra interessante que o apóstolo Paulo fala para os Colossenses, capítulo 1, verso 24 ao 27, diz: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída de apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Que coisa mais linda isso? Cristo em você, meu irmão, é a esperança da glória. Cristo em você é a esperança desse bairro Monte Castelo. Cristo em você é a esperança para a cidade de Marília. Cristo em você é a esperança para o nosso país.
Você teve um encontro com o Senhor. E agora precisa de uma ação vinda de você com relação a isso. Eu trouxe aqui alguns números para você entender o nosso papel. Estima-se que a população mundial, escuta esses valores, quantas pessoas nós temos no mundo hoje? Quase 7 bilhões de pessoas. 7 bilhões, quase. Há uma estimativa que no ano de 2030, ou seja, daqui a 13 anos, 2030, o mundo terá 8,5 bilhões de pessoas. Todas essas pessoas comem. Todas essas pessoas bebem água. E todas essas pessoas têm um espírito que precisa ser alcançado pelo poder da palavra de Deus. Ou terão. No ano de 2050, entende-se que o mundo terá 7 bilhões, 9,7 bilhões. E em 2100, a estimativa é que o mundo terá 11 bilhões de pessoas. Ou seja, a nossa tarefa acabou? Não. A nossa tarefa só aumenta. É só ir olhar na maternidade. Quantas pessoas nasceram hoje lá, Vera? Tem uma ideia? 6. Só aqui. Só na gota de leite. 6. Tem mais 6 pessoas para você evangelizar aqui na cidade de Marília. Pensa que acabou? Não. Todos os dias nascem muitas pessoas. Morrem alguns. Alguns morrem já com a tarefa alcançada, glória a Deus. Mas nem todos. Ou seja, tem gente escapando das nossas mãos, sem que falemos do amor de Deus para elas. Segundo as novas projeções, Rodrigo, a Índia ultrapassará a China como o país mais populoso do mundo em apenas 7 anos. 7 anos, você já vai estar lá, se Deus quiser. O seu país de missões vai ser o país mais populoso do mundo. Ou seja, seu trabalho lá vai aumentar. A Nigéria, em 7 anos, a Nigéria tomará o lugar dos Estados Unidos como o 3º maior país do mundo. E aqui, no caso da Nigéria, em 35 anos. Quantos países existem no mundo, você sabe? Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, existem 193 países. Um dado agora de 2015 e 2016. 193 países. Mas existem alguns países que não são reconhecidos, mas que são países, mas não são reconhecidos na ONU, como, por exemplo, Taiwan e o Vaticano. Eles não são reconhecidos pela ONU. Alguns outros lugares, como Kosovo, que não é reconhecido, o Vaticano, o Taiwan e o Estado da Palestina. Se esses países entrarem, serão 197 ao todo. Mas, do ponto de vista do COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, existem 212 países membros. Não são reconhecidos pela ONU, mas são reconhecidos como países onde tem representante do Comitê Olímpico. E a FIFA, que é do futebol, considera 205 países. Muito bem.
Esse aqui, Winnie, serve para você. Estima-se que a metade das línguas faladas em todo o planeta estão ameaçadas de extinção a longo prazo, sendo que a cada 2 semanas uma delas desaparece. A cada 2 semanas uma língua desaparece, vira idioma morto. Os especialistas calculam que 96% das línguas existentes são faladas por apenas 4% da população mundial. 96% das línguas existentes são faladas por só 4% da população. Agora, preste atenção nisso. Um dado lá de 2000, faz tempo. As línguas mais faladas no mundo, as 8 línguas mais faladas no mundo. Primeiro, o que você acha? O inglês, né? Não. O mandarim, que é falado na China. Também tem gente que fala que é o chinês. 874 milhões de pessoas falam mandarim no mundo. Ou seja, se você quer aprender uma língua bem falada no mundo, aprenda o mandarim. Segundo, eu não sei se a pronúncia é essa, o hindi ou hindi, Rodrigo. Aqui no Brasil fala hindi. Hindi. Então vamos aqui no Brasil mesmo. No hindi, o hindi, 360 milhões de pessoas. O terceiro, o espanhol, 358 milhões de pessoas no mundo falam espanhol. O quarto, o inglês, 341 milhões de pessoas falam inglês no mundo. O quinto, o bengali, 289 milhões. O sexto, e aí chega o glorioso português. Em sexto lugar, a sexta língua mais falada do mundo, 176 milhões. O sétimo, o russo, com 167 milhões. E por último, André, 8º lugar, o japonês, falado em 100 milhões de pessoas falam japonês. Essas são as 8. Ou seja, se a gente quer fazer missões, não adianta só inglês, espanhol, francês, italiano. Essas são línguas que tem pouco. Aprenda mandarim, aprenda o hindi, aprenda o espanhol, aprenda o inglês, um pouco de português e assim por diante. A barreira linguística é uma das coisas mais difíceis que nós temos como missionários. É terrível a língua. Você que vai aqui para o Paraguai no mês de junho, você vai perceber que coisa louca é a língua. Você fala, o espanhol é facinho, é rapidinho, a gente troca umas ideias. Para você ter uma ideia da dificuldade, uma viagem que nós fizemos para lá com um grupo de uma outra igreja, tinha uns rapazes à tarde e os irmãos que chegaram lá todos animados para jogar um futebolzinho internacional, queriam fazer um racha, um futebol entre Brasil e Paraguai. E aí eles chamaram os rapazes que estavam ali, e todo mundo já animado, e falou, pessoal, vamos jogar uma bola? Bater uma bolinha? E os rapazes ficaram meio sem graça, olhando meio sem saber, assim, o que responder. E aí o pessoal também ficou um olhando para o outro, dizendo, meu Deus, o que nós fizemos de errado nessa história? Eu sei que o futebolzinho naquele dia não saiu. E aí, lógico, eu fui conversar com o missionário lá, né? Eu falei, ô Pedro, o que aconteceu? O pessoal não gosta de jogar futebol, porque o pessoal chamou eles para bater uma bolinha, os rapazes não quiseram. Ele falou, Vandir, é que vocês foram indelicados com eles. Quando você fala bater uma bolinha, é dar chute no testículo. Porque bola lá tem outro sentido.
Você tinha que chamar o pessoal para bater um balão. Ou jogar um futebol, aí sim. Que vergonha. Aí vai lá pedir perdão para os irmãos e tal, que negócio chato. Aqui no Paraguai, aqui ó, a barreira linguística, que difícil. Aí no culto fomos cantar uma canção tão bonita que a gente gostava no violão, e fomos lá, todo mundo na frente, os brasileiros, fazer a apresentação na igreja, e começamos a cantar uma música que falava assim: a tua graça, e todo mundo emocionado lá cantando, é melhor que a vida, a tua graça é melhor que a vida. E pessoal, e a igreja meio assim, sem jeito, alguns irmãos dando risada. Cantamos, meio murcho, não teve nenhum glória a Deus depois. Era uma apresentação internacional. Não deu muito certo. Aí acabou o culto, lá vai eu perguntar para o pastor Pedro: ô Pedro, o que aconteceu dessa vez? Os irmãos parecem não gostar da nossa apresentação, estavam rindo da gente. Eu falei: não, Vadir, é porque graça, a palavra graça que vocês usaram aqui não se usa. Graça aqui é gordura, é banha. Então quando vocês cantaram a tua graça, eles entendiam a tua gordura. A gordura de Deus é melhor que a vida. Aqui no Paraguai, imagina você ir lá para a China. Você pensa que é fácil? Se você ir aqui na Argentina e chamar uma moça para procurar vieira na praia, você vai tomar um soco no meio do seu olho. Vieira lá na Espanha são frutos do mar, ostra, vieira lá na Espanha. Na Argentina, vieira é o órgão sexual feminino. Então se você fala: vamos procurar uma vieirinha aí na beira da praia, você vai arrumar uma encrenca feia. Toma a vieira. Você vai ver a vieira. Queridos, aqui pertinho da gente, olha a confusão. O ano passado os espanhóis disseram lá que aconteceu alguma coisa na casa lá, fez um barulho, e o rapaz falou assim: é o gamuzino. Oh, meu Deus, o que é gamuzino? Aí ele falou: vocês não sabem o que é gamuzino? Eu faço ideia o que é gamuzino. Ele falou: procura no Google aí que vocês vão descobrir o que é gamuzino. E olha, irmãos, foi uma luta, até que uma hora eu chamei, porque ele chamava os vizinhos e falava: eles querem ir caçar o gamuzino, eles devem ou não? E eles zombavam da gente, e zombaram, e riram, até que uma hora eu estava me sentindo desconfortável com aquilo já, estava me sentindo um brasileiro zoado. Chamei o cara de lado e falei: vamos falar a verdade, que porcaria é essa? Eu estou ficando sem graça com essa piada já. E ele foi entender: o gamuzino é o acaso. Então, por exemplo assim, andou, fez um barulho aí em cima, ninguém sabe o que é, foi o gamuzino. Assim, eu sei lá o que é o gamuzino. Aqui a gente fala que foi o Ghost, foi o Gasparzinho, foi o Saci Pererê. Esse tipo de lenda, é uma lenda. O gamuzino é uma lenda, não existe. Mas tudo é culpa dele.
Mas para a gente entender o que é isso, demora, meu Deus do céu, demora. Eles riram muito de nós, riram muito, muito, muito. Então, Jesus disse para você ir aqui no texto e falar do amor dele em todas as nações. Em todas as nações são todas as etnias. Não é você ir para as 193 nações reconhecidas pela ONU e falar do amor de Deus e falar, pronto, terminei o meu papel. Não, querido, é para você ir nas etnias, cada grupo étnico, e isso é um negócio que aumenta, só para você ter uma ideia. O texto diz assim, olha, ainda falando sobre as línguas, com 850 idiomas, preste atenção, 850 idiomas. A Papua Nova Guiné é o país onde se fala mais línguas diferentes, 850 línguas diferentes ou idiomas diferentes num único lugar. Você imagina você ter que aprender dialetos de todas as formas? Eu fico olhando os filhos do Natan lá, eles falam o português, eles falam o espanhol, eles falam o inglês, o francês e o outro lá de cima lá, o catalão e o outro lá de baixo, o galês. Só isso. Eles falam fluentemente essas línguas. Você imagina que doideira? 850 só no país. Aí Deus te chama para você ir para um lugar desse, e às vezes nessa hora que eu estou pregando aqui, Deus está falando no seu coração, eu te chamei para a obra missionária, e por que você até agora não disse sim? Se eu estou esperando formar, se eu estou esperando casar. Às vezes seu marido está lá, às vezes sua esposa está lá no campo missionário, e você fica procurando aqui. Não vai achar aqui, é lá. Às vezes é um baita de um... Você que é menina, né? Tá aí procurando namorado. Às vezes é um rapazão assim, do olho azul, assim, maravilhoso, cabelo loiro, né? 1,80 m. Mas às vezes é um brilhante, glorioso, lá do continente africano, lindo, porque eu particularmente acho lindo a raça negra, acho lindo mesmo, a pessoa negra para mim é lindo, a pele negra. Às vezes o seu chamado está lá, meu irmão, minha irmã. Você que ainda não casou, você que casou, filho, agora tem que ir daqui para lá com a sua esposa, com o seu marido. Vou falar, eu vou deixar isso aqui e procurar outro, a não ser a pastora Selma, que o cacique quer casar lá, né? Com ela lá no Paraguai. Escuta mais essa. A lista das maiores torres de Babel do planeta é completada por Indonésia, que tem 650 idiomas, a Nigéria, que tem 410 idiomas, a Índia, Rodrigo Gisele, que tem 380 idiomas, e Camarões, que tem 270 idiomas. Você pensa que é fácil fazer missões? Aí você fala, não, é por isso que eu não faço, querido. Você é embaixador do Senhor para fazer missões. Eu não consigo aprender nem o português direito. Então contribua. Já que você não consegue falar, contribua, ore pelos missionários. Sabe quantos idiomas são falados no Brasil? Por volta de 200 idiomas. Sabia disso? 200 idiomas falados aqui. 180 desses idiomas são falados por índios, nativos do nosso país. Quem disse isso foi a Unesco e um instituto chamado Instituto de Investigação e Desenvolvimento em Política Linguística. Aí a gente volta os nossos olhos para o nosso campo missionário, que é o Brasil. Olha só a composição étnica do Brasil. Nós temos brancos, que é a maioria da população brasileira, que tem origem europeia
né, como os espanhóis, holandeses, franceses, italianos e os eslavos. Os negros, que são os descendentes dos povos africanos. Os indígenas, que eram que eram os grupos étnicos primeiros aqui do Brasil. Os pardos, que é a junção de brancos, negros e indígenas. Os mulatos, que é a união de brancos e negros. Os caboclos, que é a mistura de brancos e indígenas. E os cafusos, que é a união entre negros e índios. Essa carinha que eu tenho, essa raça aqui, é um pouco disso. Eu sou uma mistura de mulato. Eu sou meio mulato, branco e negro. É o indígena, é o outro, né? É o de cima, é o pardo. É branco com indígena. A minha família tem origem ali na Bolívia. Tanto que você não sabe o que eu passo em alfândega, em aeroporto por aí, por causa dessa minha carinha gloriosa que eu tenho aqui. Eles acham que eu sou terrorista. É sério, eu paro, eles pedem, eu tenho que tirar sapato, tenho que tirar as coisas. Todo mundo tem, mas comigo eles sempre têm uma dúvida a mais. Eu tenho que ir em aparelhos assim, ficar de pé lá. Da última vez o rapaz passou um monte de coisinha assim na minha mochila, passou na minha roupa, para pôr numa máquina lá para saber se eu era traficante de drogas. É assim, por causa da minha cara, ué. O que eu posso fazer? É a cara que Deus me deu. É a cara que eu enfrento o mundo. É assim que funciona. Então, glória a Deus aí pela minha família, pela minha avó e os meus bisavós, que eram bugre. O Wilson me chama de bugrão. Ele também é. Né? Eu não me importo com isso, porque de fato eu tenho lá um sangue, tanto na senzala como na oca. Isso é uma mistura. Olha só quantas etnias existem só no nosso país. Um censo de 2010. Foram encontrados 305 etnias. 305 etnias só aqui no Brasil. Ou seja, tem mais etnias no nosso país do que o número de países no mundo. Ou seja, nós temos 305 pequenas nações dentro do nosso país, que nós precisamos evangelizar, que nós precisamos cuidar deles, nós precisamos falar do amor de Deus para essas pessoas. E às vezes a gente está tão interessado em nós mesmos, em trocar de carro, em trocar de casa, em cuidar do nosso bem-estar, em comprar uma roupa nova. Tudo bem, isso pode. O embaixador precisa andar bem vestido, precisa ter uma condição boa de vida, mas a gente deixar tudo e ficar tudo voltado para isso também não. 250 dessas 305 etnias estão em terras indígenas. O texto diz aqui que a maior etnia do Brasil tem o nome de Ticuna, e 6,8% da população indígena. Foram identificados 274 línguas no nosso país, e o Ticuna é o mais falado. Então, queridos, nós temos que fazer pulsar no nosso coração a obra missionária, falar de Jesus, falar do amor, ensinar a palavra, fazer discípulos. Nós devemos fazer missões aqui, na nossa redondeza, como o texto diz: Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra.